Olá pessoal, então vamos para o vídeo de hoje, dando continuidade aqui aos nossos vídeos. Nós falamos no último vídeo sobre João 15, né? E a gente está naquela transição entre o Pentecoste, né? Entre o que a gente falou a respeito do Pentecoste e realmente o livro de Atos que a gente vai começar a falar. Então a gente começou a falar da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente falou da ação do Espírito Santo do Novo Testamento também. E também no Novo Testamento a gente vai começar a falar do livro de Atos. Mas para isso eu quero fazer essa transição, que é justamente o vídeo passado, que a gente falou sobre João 15, e esse vídeo de hoje que a gente vai falar sobre o capítulo 16 de João, tá bom? Para mostrar a promessa do Espírito Santo que o próprio Jesus fez lá para os seus discípulos, tá bom? Para poder contextualizar aí, para quando a gente for ler o livro de Atos, a gente entender melhor ainda a ação do Espírito Santo no livro de Atos e a vinda do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, tá bom? Então vamos começar. Mas antes de começar, deixa eu pedir um favor para vocês. Se inscreva no canal, aperta o sininho, comente, né? E compartilhe também esse vídeo. Eu tô deixando para dar esse recado lá no final, mas eu tô pedindo logo agora para vocês, porque se vocês estiverem achando legal esses vídeos, se vocês tiverem assim a oportunidade de estar aprendendo alguma coisa, de estar conhecendo alguma coisa, vocês aproveitam e já aperta o sininho aí, tá bom? E se inscreve no canal, comenta alguma coisa e também compartilha esse vídeo com o pessoal, tá bom? Com seus amigos, seus familiares. Tá legal? Então vamos mudar a tela aqui e vamos começar o vídeo de hoje. Pronto, então aqui, só para contextualizar, eu vou ler o finalzinho de João 15, que a gente leu no vídeo passado, e para a gente poder entrar lá em João 16, para a gente poder não perder aqui o raciocínio, tá bom? Então, lá em João 15, a partir do versículo 25, João 15, 25, né? Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Então aqui o contexto aqui, o que? Jesus está falando da videira, né? No capítulo 15 de João, ele fala que a gente deve permanecer em Jesus Cristo para poder dar fruto. E o fruto é o fruto do Espírito Santo, né? Como a gente já falou também em vídeos anteriores, sobre o fruto do Espírito Santo. O amor, a paz, a paciência, a alegria. Então esse fruto do Espírito Santo ele só vai dar se a gente estiver conectado à videira, que é o próprio Jesus, né? E o agricultor sendo o próprio Deus, como lá no comecinho aqui do capítulo 15, ele já começa o capítulo falando isso, né? Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então esse é o contexto aí do vídeo do capítulo 15, e lá no finalzinho ele vai falar do Espírito Santo, né, do conselheiro, ó. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E aí a gente vai lá pro 16. Vamos pro 16 aqui, vamos ler para continuar aqui o raciocínio a partir do capítulo 16 também, tá bom? Então 16, capítulo 16 de João, versículo 1. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Então aqui Jesus já está preparando os discípulos dele para quê? Para quando na vinda do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem lá em Atos, a igreja vai começar a crescer e a igreja também vai começar a ser perseguida, tá bom? Então Jesus está falando aqui para os discípulos para que eles se preparem, né? Eles se preparem para esse tempo ao mesmo tempo de crescimento da igreja, de crescimento dos discípulos de Jesus, e ao mesmo tempo eles vão ser perseguidos, tá bom? Como a gente vai ver lá em Atos, quando a gente for ler o livro de Atos, tá? E no versículo 4. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza.
Jesus estava com eles, né? Eles estavam lá vendo os milagres, andando com o próprio Jesus Cristo, e o coração cheio de tristeza, né? O coração dos discípulos estava cheio de tristeza, porque ele disse que estava indo, né? Ele estava indo, aquela expectativa que os discípulos tinham de um rei que ia dominar e ia conquistar tudo. E Jesus estava aqui frustrando as expectativas dele, falando justamente isso, preparando o coração dos discípulos, né? A partir do versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quem é o conselheiro, né? O conselheiro é o próprio Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. E aí Jesus vai enfatizar aqui a vinda do Espírito Santo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, quem? O Espírito da verdade, o Espírito Santo, glorificará o próprio Jesus, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao meu Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, assim, para enfatizar aqui, a promessa do Espírito Santo, quando Jesus fala, né, no capítulo 16 aqui, fala esse trecho, justamente da promessa do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai vir, vai falar tudo aquilo que o próprio Jesus anunciar a ele, né? E que ele vai operar maravilhas no meio, né? Vai ser o conselheiro, vai ser o nosso advogado, tá bom? Então é isso que eu queria falar pelo vídeo de hoje, fazendo justamente essa transição do Antigo Testamento, do Novo Testamento, quando Jesus fala também a respeito do Espírito Santo, quando a gente viu nos últimos vídeos a ação do Espírito Santo na própria vida de Jesus, né, a própria vida lá dos discípulos, tá bom? Naqueles milagres, quando eles foram enviados, né, 72, também falei nesse vídeo a respeito disso aí. Tem um vídeo que eu falo a respeito desse envio, né, e da presença do Espírito Santo com os 72 discípulos, tá bom? Mas agora o Espírito Santo viria lá em Atos, e a gente vai ver nos próximos vídeos, e o Espírito Santo virá lá em Atos, ele vai vir e vai vir não só para o povo judeu, né? Não só para o povo lá de Jesus, né? Lá de Israel, mas ele vai vir para os gentios também. E isso é a grande expansão da igreja, né? Da igreja de Cristo, da noiva de Jesus Cristo, tá bom? A partir dessa presença do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo, o conselheiro, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje é só. Mais uma vez eu quero agradecer vocês que estão assistindo os vídeos. Não deixe de compartilhar, de dar o like, não deixe de se inscrever no canal e apertar o sininho também, fazer seus comentários, tá bom? Fazer os seus comentários também é interessante aí para o algoritmo, para ele saber que está tendo engajamento aí com os vídeos, tá? Tá legal? E é isso, até o próximo vídeo, um abraço e fiquem com Deus. Até mais.